Viajei 3.500 quilômetros para ver meu filho. Foram horas dentro de um ônibus apertado, meu corpo moído de cansaço, mas minha alma carregava um calor gostoso de saudade. Eu me lembrava dele pequeno, correndo pela casa, me chamando de mamãe com aquele brilho nos olhos. O tempo passou, ele cresceu, foi para outra cidade estudar, mas eu ainda era sua mãe. E mãe sente falta. Cheguei na porta do prédio onde ele morava. O coração batia rápido, ansioso pelo reencontro. Apertei a campainha, ajeitei o cabelo, tentei esconder o cansaço da viagem. Demorou um pouco, mas ele apareceu. Abriu a porta, me olhou de cima a baixo com um olhar que não gostei. Não era surpresa, não era felicidade. Era impaciência. Mãe, o que você tá fazendo aqui? Aquilo já me incomodou. Respirei fundo e sorri, tentando ignorar o tom. Como assim? Vim te visitar, ué. Matei as saudades e resolvi te fazer uma surpresa. Ele passou a mão no rosto, irritado. Mãe, você não pode aparecer assim do nada. Eu tenho minha rotina, minha casa tá bagunçada, eu não gosto de surpresas. Meu peito gelou. Rafael, eu cruzei o país inteiro para ver você. É assim que me recebe? Ele bufou, cruzando os braços. Você podia ter avisado antes. Não dá para simplesmente chegar aqui e achar que tá tudo bem. Volta outro dia. Mas, por favor, avisa antes. Senti como se tivesse levado um tapa na cara. Fiquei parada, olhando para aquele rapaz que eu criei, sustentei, eduquei, amei. O mesmo que eu ajudei a sair de casa para estudar, o mesmo que eu bancava todo mês, que nunca precisou se preocupar com contas porque eu pagava tudo. E agora ele me olhava como se eu fosse uma intrusa. Engoli em seco. Não ia me humilhar ali. Não ia implorar por carinho. Meus olhos queimavam, mas minha voz saiu firme. Entendi. Virei as costas e fui embora sem olhar para trás. Mas enquanto caminhava pelas ruas daquela cidade que nunca me pertenceu, uma certeza crescia dentro de mim. Ele ia aprender a me respeitar. Nem que fosse na marrã. O caminho de volta para casa foi diferente. Não era só o cansaço da viagem, nem a decepção com meu filho. Era um nó na garganta, uma revolta silenciosa queimando dentro de mim. Rafael não me viu como mãe. Me viu como um incômodo. Cada lembrança que eu tinha dele passava pela minha cabeça como um filme. As noites mal dormidas quando ele era bebê. Os aniversários que eu fiz questão de organizar, mesmo com pouco dinheiro. Os sacrifícios que eu fiz para que ele tivesse uma educação de qualidade. O orgulho que senti quando ele entrou na faculdade, achando que todo o esforço tinha valido a pena. Mas o que eu recebi em troca? Uma porta na cara. Cheguei em casa e me joguei no sofá. O silêncio do apartamento parecia zombar de mim. Tirei o celular do bolso. Minha mão tremia de raiva enquanto abria o aplicativo do banco. Todo mês eu depositava dinheiro para ele. Faculdade, aluguel, alimentação. Rafael nunca precisou se preocupar com nada. Eu fazia questão de garantir que ele tivesse tudo o que eu nunca tive. Mas eu cansei. Se ele queria independência, ele ia ter. Se ele queria distância, eu daria. Digitei a mensagem. Já que você precisa que eu avise tudo com antecedência, aqui vai. A partir de hoje, você não verá mais um centavo meu. Faculdade, aluguel, comida? Se vire. Você quer ser tratado como adulto? Então vai aprender a viver como um. Olhei para a tela por alguns segundos antes de apertar enviar. Minutos depois, o telefone tocou. Rafael. Agora ele queria falar comigo. Atendi. Mãe, que história é essa? A voz dele já não era fria como antes. Agora era alarmada. Preocupada. Exatamente o que você leu, Rafael. Acabou. Você não pode fazer isso. Como eu vou pagar minhas coisas? Soltei uma risada amarga. Do mesmo jeito que eu fiz a vida inteira, sem ninguém para me bancar. Ele ficou em silêncio. Mãe, eu exagerei, tá bom? Desculpa, mas... Mas nada, Rafael. Você deixou bem claro que eu não faço parte da sua vida. Agora você também não faz parte da minha conta bancária. Você tá brava só porque eu pedi para você avisar antes de vir? Meu sangue ferveu. Eu tô brava porque fui tratada como lixo pelo meu próprio filho. Porque fiz de tudo por você e, na primeira oportunidade, fui jogada de lado. Ele suspirou. Eu tava de cabeça cheia, mãe. Não pensei direito.
Então agora você vai ter bastante tempo para pensar. Desliguei na cara dele. Encostei a cabeça no sofá e fechei os olhos. Doía? Sim. Mas era necessário. Agora ele ia sentir na pele o peso da ingratidão. Os primeiros dias depois do corte financeiro foram um alívio para mim. Era como se eu tivesse tirado um peso das costas. Rafael precisava aprender do jeito mais difícil. Mas eu sabia que ele não ia demorar a reagir. E não demorou. Na primeira semana, ele mandou algumas mensagens secas, como se estivesse testando o terreno. Mãe, dá pra gente conversar? Ignorei. Depois veio outra. Mãe, você não pode simplesmente me largar assim. Eu tô sem dinheiro pro aluguel. Ah, posso sim. Esperei. Eu queria ver até onde ele iria. No final do mês, quando as contas começaram a apertar de verdade, o tom dele mudou. Ele me ligou. Atendi no último toque, sem pressa. Mãe. A voz dele estava diferente. Mais baixa, mais tensa. O que foi, Rafael? Eu tô ferrado. O aluguel venceu e eu não tenho como pagar. Soltei um risinho sem humor. Ué, mas você não disse que eu precisava avisar antes de aparecer? Agora eu tô te avisando. O dinheiro acabou. Mãe, por favor. O por favor foi quase um sussurro. Eu imaginei ele ali, no apartamento que eu bancava, sentindo pela primeira vez o desespero que eu senti a vida inteira para pagar as contas. Você tá pedindo dinheiro, Rafael? Silêncio. É só esse mês, eu juro. Eu já tô tentando um trabalho, mas preciso de tempo. Cruzei os braços, ouvindo aquele pedido com um gosto amargo na boca. Engraçado, né? Quando eu bati na sua porta depois de viajar 3.500 quilômetros, você não me deu nem 5 minutos. Mas agora você quer tempo? Ele respirou fundo. Mãe, eu já entendi, tá bom? Eu errei. Mas não faz isso comigo. Não sou eu que tô fazendo, Rafael. Você fez isso sozinho. Você tá querendo me punir? Não. Tô te ensinando. E se eu for despejado? Vai aprender a se virar. Desliguei. Ele precisava sentir. Precisava entender o que era ser ignorado, esquecido, tratado como um problema. Agora era a vez dele de provar do próprio veneno. Os dias passaram, e o desespero de Rafael só aumentava. Ele tentou fingir que podia resolver tudo sozinho, mas eu sabia que era questão de tempo até a realidade bater com força. E bateu. Num sábado à noite, enquanto eu tomava meu café tranquilamente, o telefone tocou. Dessa vez, não era Rafael. Era Lucas, o melhor amigo dele. Atendi com calma. Oi, Lucas. Aconteceu alguma coisa? A voz do garoto veio cheia de hesitação. Dona Lúcia, desculpa te incomodar, mas é sobre o Rafael. Revirei os olhos. O que foi agora? Ele tá na minha casa. Perdeu o apartamento. Foi despejado hoje à tarde. Uma satisfação gelada percorreu minha espinha. Eu avisei. E ele não tem pra onde ir? Lucas pigarreou. Então, ele queria saber se pode voltar para sua casa. Só até conseguir um trabalho fixo. Ri de leve, balançando a cabeça. Engraçado, né? Quando fui visitá-lo, ele não tinha um minuto para mim. Agora quer um teto? Lucas ficou sem graça. Eu sei que ele errou, Dona Lúcia, mas ele tá mal. Tá sem nada. Bom, Lucas, agradeço por avisar, mas se ele quer um teto, que alugue um. Se quer comida, que trabalhe. Se quer ajuda, que peça para quem ele colocou em primeiro lugar quando me mandou embora. A voz de Lucas veio mais baixa. Ele já pediu. Nenhum dos amigos que ele fazia tanta questão de manter por perto quis ajudar. Ah, então agora eles sumiram? Pois é, Lucas. É nas dificuldades que a gente descobre quem realmente se importa. Suspirei. Manda um recado para ele. A casa que sempre foi dele estava de portas abertas até ele decidir me tratar como lixo. Agora, essa porta está fechada. Mas, Dona Lúcia, ele realmente não tem para onde ir. Ele tem. Profundo do poço. E lá ele vai aprender. Desliguei. Senti um misto de tristeza e justiça. Doía ver meu filho nessa situação? Sim. Mas ele se colocou nela. Agora, ou ele aprendia a se virar, ou afundava de vez. Os dias se passaram, e o telefone ficou em silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem de Rafael. Nem ele, nem Lucas. Eu sabia que, depois daquele tombo,
Ele estava tentando encontrar um jeito de sobreviver. Talvez dormindo de favor na casa de um amigo. Talvez pulando de um sofá para outro, sem ter um canto próprio. Talvez, finalmente, aprendendo a dar valor ao que tinha. Até que, um mês depois, o inesperado aconteceu. Era tarde da noite quando meu telefone vibrou. Olhei para a tela. Número desconhecido. Atendi sem pressa. Alô? A voz do outro lado veio fraca, quebrada. Mãe, sou eu. Fiquei em silêncio, esperando. Eu consegui um emprego, ele continuou, com a voz rouca. Numa lanchonete. Tô lavando pratos, servindo mesa, o que aparecer. Cruzei os braços. Que bom, Rafael. Parabéns. Ele respirou fundo. Eu só queria dizer que, eu entendi. Entendeu o quê? O que é ser tratado como um nada? O que é precisar de ajuda e não ter ninguém? O que é ser ignorado por quem a gente achava que se importava? Tá aprendendo na prática, né? Tô. E dói. Pois é, doeu em mim também quando viajei milhares de quilômetros para ver meu filho e fui mandada embora feito um incômodo. Silêncio. Eu fui um idiota. Um ingrato. Sorri de leve, mas sem piedade. Isso eu já sabia. Ele soltou um suspiro trêmulo. Sei que você não tem motivo para me perdoar, mas eu só queria que soubesse que eu nunca mais vou cometer esse erro. Bom, Rafael, espero que não. Porque agora você sabe que toda ação tem uma consequência. Ele ficou mudo, talvez esperando que eu dissesse que tudo voltaria ao normal. Mas eu não disse. Por que não voltaria? Boa sorte, Rafael. Cuide-se. E desliguei.